E aí, galerinha, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês novamente, nesse nosso espaço. É muito bom estar na sua casa, né? E eu quero, então, que a gente inicie esse momento de aprendizagem com a nossa oração, tá bom? Para daqui a pouco a gente estar começando a falar do nosso tema. Amém? Então, eu convido vocês a fechar seus olhos, tá? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Pai, que temos de estar aprendendo mais da Tua Palavra, aprendendo mais sobre Jesus, aprendendo mais sobre o Seu amor por nós. E pedimos que o Seu Espírito Santo esteja com cada um de nós, esteja em todas as casas que estão nos assistindo, para que cada dia mais possamos estar mais próximos a Ti, Pai. Obrigada por tudo. Proteja, Senhor, os nossos lares, seja com cada um dos nossos familiares. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então começar com o nosso momento de aprendizado. E o tema que a gente vai falar hoje se chama Deixando a Satisfação Própria, tá bom? E aí eu quero começar fazendo uma pergunta a vocês. Vocês sabem o que é satisfação própria? Eu vou tentar simplificar, assim, para a gente entender um pouco sobre isso. A satisfação própria é quando, assim, você sente que algo é bom para você, que algo te faz bem lá dentro de você. É algo que às vezes é bom, às vezes só para você também. Então eu vou dar 2 exemplos de satisfação própria para vocês entenderem um pouco sobre o que a gente vai falar, tá bom? O primeiro exemplo que eu vou dar é até um exemplo da minha família, né? Eu tenho um primo, gente, desde quando eu conheço esse menino, ele sempre foi estudioso, nunca deu trabalho para estudar, para fazer dever e, consequentemente, sempre tirou boas notas. Hoje já é um adulto. E aí um dia eu perguntei para ele assim, primo, mas assim, o que te move, o que te motiva a agir dessa forma? Desde sempre, né? Desde quando eu conheço ele criança, era sempre dessa forma, né? Sempre empenhado, dedicado aos estudos. Aí ele falou assim, quando eu estudo, quando eu coloco a mim mesma à prova e decido estudar para uma coisa, eu sinto uma coisa tão boa dentro de mim. É uma satisfação tão boa eu conseguir os meus resultados, né? Não que desvalorizando o próximo, mas é muito bom, sim, ele se sente bem e está se saindo bem no que ele se dedica, né? Isso é satisfação própria. Mas tem um outro tipo de satisfação própria. E aí eu vou dar um exemplo que é só, como diz, não é real, né? Digamos que você esteja assim organizando um passeio para o parque da cidade, você e a sua turma. E só que aí tem uns pais que conseguem levar de carro, outros não conseguem, e vocês resolvem tirar um para ou ímpar lá para ver quem vai de carro, quem vai de ônibus para o parque da cidade. E nesse sorteio lá, ou no para ou ímpar, que vocês decidirem, você saiu para poder, foi sorteado para poder ir de carro. Consequentemente, alguém ficou de fora, alguém vai ter que pegar o ônibus. E no mesmo momento vem um alívio dentro de você e fala, coisa boa, não vou ter que ir de ônibus. Dá uma satisfação, assim, né? Fala assim, me livrei, né? Mas será que isso não te incomodaria? Será que não incomodaria que a sua satisfação própria, de repente, significasse que outro não estaria tão confortável quanto você? Então, hoje, a gente vai falar sobre uma passagem bíblica em que Jesus, na verdade, deixou a sua satisfação própria, deixou a sua vontade para fazer o que era certo. Então, hoje a gente vai ler o livro de Mateus, no capítulo 4, tá? Peguem aí as suas Bíblias e aí nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Tá bom? Vamos lá. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. E então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pães.
E Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Imaginem só, Jesus estava há 40 dias sem comer, ou seja, obviamente ele estava faminto. E daí vem o diabo, sabendo dessa quantidade de dias que ele estava sem comer, né? E aí ele resolve iniciar lá um diálogo, falando logo o quê? Lembrando a Jesus de quem ele era filho. Lembrando a Jesus que ele tinha poder como filho de Deus, né? Isso sugere então que Jesus utilize o poder para cuidar de si mesmo, para satisfazer uma vontade física dele, para sair do seu propósito e fazer algo que sim, que era só para satisfazer o físico. E aí Jesus, que é um filho muito obediente e conhece a vontade de Deus na vida dele, responde citando as Escrituras, né? E aí ele fala: o ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na verdade, Jesus aqui ele enfatizou o que Deus já tinha dito a Moisés lá em Deuteronômio. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Moisés ainda estava guiando o povo que tinha saído lá do Egito, né? Guiando o povo pelo deserto. E aí Moisés vem lembrar aquele povo sobre as promessas de Deus, né? Sobre essa busca pela terra que Deus havia prometido. E Moisés lembra ao povo que mesmo no meio do deserto, com toda aquela dificuldade, Deus proveu alimento. Deus o quê? Deu comida àquele povo, né? Forneceu comida, o maná que caiu do céu àquele povo. E lá em Deuteronômio é exatamente isso que Moisés fala, lembrando o povo lá, para lembrar-nos o quê? Que nem só de pão vive o homem, mas do que sai da boca de Deus. Então assim, Jesus quis enfatizar bem que ele estava o quê? Baseado na palavra de Deus. Jesus faltou dizer para o diabo assim: ei, meu filho, vai ler a Bíblia? Tu não está sabendo não o que está dito lá no início? Então, assim, é importante a gente estar lembrando que nem sempre o que é bom para a gente está dentro da vontade de Deus. Então, assim, eu quero que, assim, o que eu quero que vocês guardem no coração de vocês é que a nossa vida, ela não se resume só na gente estar satisfazendo as nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos gostos, né? Seja necessidades físicas, né, ou não. Ela não se resume só nisso, mas principalmente na necessidade que nós temos de obedecer a Deus. E assim, Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos e sabe mais do que nós necessitamos. Sabe muito mais do que precisamos, né? E assim, o que a gente precisa mais lembrar é que a gente, na verdade, precisa se dedicar a sermos pessoas melhores, a sermos verdadeiros cristãos. Por muitas vezes, servirmos ao próximo, e isso quer dizer deixar a nossa vontade um pouco de lado, para estar abençoando outras vidas e nos colocarmos no lugar do outro, né? Ter a empatia, nos colocarmos no lugar do outro, olhar para o outro e saber as necessidades dele e procurar ajudar, procurar abençoar o próximo, né? Quando começamos a obedecer a Deus e fazer a vontade dele, na verdade a gente acaba percebendo que coisas que a gente considerava que eram assim essenciais, né? Coisas que a gente considerava que a gente não poderia viver sem aquilo, passam a ficar um pouco sem importância quando você vê a grandiosidade da obra de Deus, né? Os planos que ele tem para nós, a salvação, tudo isso sim é muito mais importante do que várias coisas que a gente às vezes valorizava demais, né? Então eu quero que você reflita se ultimamente você vem se preocupando somente com a sua satisfação ou se você está aprendendo a valorizar as coisas que Deus vem colocando no seu caminho, as coisas que Deus quer para a sua vida. Amém? Então procurem estar pensando a esse respeito, tá? Às vezes a vontade de Deus está para um lado e a nossa vontade está para o outro, mas a gente tem que ter bem na nossa cabeça, assim,
é que os planos dele para nós são muito melhores do que os nossos, né? E ele tem assim prazer em nos ver felizes, e ele tem prazer em ver que tudo que ele planejou para nós está acontecendo. A gente só tem que estar de ouvidos atentos, corações abertos e dispostos a aprender sobre Jesus e sobre a vontade de Deus na palavra. Amém? E conforme a gente já vem combinando, lembrem-se de pegar lá as suas anotações e vamos escrever, baseados na aula de hoje, quem é Jesus, tá bom? Eu espero que a gente esteja assim, que estejamos todos aproveitando. Eu, pelo menos, estou aproveitando muito esse momentinho. Então, que vocês também estejam curtindo, estejam aprendendo, tá? E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, até a próxima!